O meu grande ponto é o seguinte: por que em vez de defender políticas públicas, eu vou dar não sei quantos reais por mês para as famílias, etc, etc, por que nós não damos oportunidade de trabalho? Por que nós não damos oportunidade delas empreenderem, abrir seu próprio negócio e trazer mais gente para dentro? Isso vai criar um desenvolvimento sustentável, né, no sentido econômico, não no sentido ambiental. Eu me lembro que eu vi uma vez um documentário sobre o Haiti. E no Haiti acontece uma coisa muito errada. A ONU, os globalistas, etc., eles mandam um monte de remessa internacional para o Haiti. Isso tudo pago pelo pagador de imposto americano, né? Então estão depredando a própria economia dos países desenvolvidos. Ajuda internacional é isso, você tira do pobre do país rico e dá para o rico poderoso do país pobre. E aí todo o desastre humanitário é perpetuado, né? Porque ele rende. E aí o que acontece? Essa ajuda humanitária chega lá, financia monopolistas, lobistas, poderosos, caudilhos, senhores da guerra, e eles monopolizam toda a economia haitiana e destroem o pequeno produtor. Então a economia haitiana não produz nada por conta própria e fica sempre dependendo da ajuda humanitária. Aí o propagandista da ONU lá chegou: sim, nós estamos fazendo esse trabalho, esperamos sempre poder doar sapatos para as crianças haitianas. Aí eu falei: por que vocês não pensaram em liberar a economia para que haja empresas que produzam sapatos baratos no Haiti? Porque isso não interessa aos lobistas, isso não interessa aos burocratas do governo. Interessa sempre manter a população dependente. Então, para mim, claro que você precisa tirar as pessoas da pobreza material. Mas para mim a maior riqueza que você pode dar para o cidadão é a liberdade. É tirar os maus incentivos de geração de dependência e criar incentivos para que eles realmente se insiram no mercado sendo virtuosos. Aí ninguém vai tirar isso deles. Ninguém pode tirar do pobre a virtude que ele adquire no mercado livre. Beleza. Loconte, São 5 minutos que você tem um resíduo do primeiro, beleza? Você pode usar até 5 minutos aí. Beleza. Bom, realmente, né, nós temos o mesmo objetivo aqui, mas eu vejo um pouco de ingenuidade a gente, infelizmente, depender de caridade ou do interesse privado em tirar as pessoas da pobreza, porque, na verdade, não é um interesse que dá lucro, então não teria interesse da iniciativa privada em retirar as pessoas da pobreza. Infelizmente, a gente depende de um interesse público que é materializado pelo Estado. Um ponto que o Cogos fez bem é a questão das ajudas, né? Realmente, os benefícios sociais, os programas sociais, eles são apenas paliativos. O que precisa ser feito é uma ampla reforma tributária, que sim, diminua o imposto sobre o consumo e diminua o imposto sobre os mais pobres e redistribua esse imposto progressivamente para os mais ricos. Isso vai aumentar o poder de compra da população mais pobre e sim vai ser mais efetivo do que apenas os programas de transferência de renda. E outra coisa muito importante, ele falou de incentivo ao empreendedorismo e incentivo ao emprego, concordo plenamente. Só que esse é um papel que, infelizmente, né, nesse caso, o Estado tem que fazer, caso a iniciativa privada não tenha o interesse, porque, infelizmente, a gente dependeria do interesse da iniciativa privada, ou a gente pode fazer com que o Estado haja, né, efetivamente. E a gente faz um programa de triangulação, em que o governo faz a mediação entre as empresas e as instituições de ensino, para a gente ter esse ensino para a população mais pobre, né, a gente ter mais expansão do ensino, e aí já formar técnicos, formar administradores para sair trabalhando em empresas de alto valor agregado. Então eu vejo que essa é a saída para a pobreza. A gente não pode depender de caridade, porque já existe caridade no Brasil e ela não consegue suprir com o alto volume de pessoas pobres. Então a gente precisa fazer um programa denso, né, incluindo também um programa de moradias populares, expandir, né, porque a pessoa precisa ter aonde morar, o que comer, e trabalhar também, não adianta nada ela ficar ociosa. Então a gente precisa pensar nesses 3 problemas e projetar esses programas aí de emprego, de distribuição de renda como forma paliativa, mas especialmente de emprego em alto valor agregado, né? Especialmente se a gente buscar indústrias, né, de sofisticação produtiva, indústrias tecnológicas. É um processo lento, né, mas que eventualmente com esses projetos que foram muito bem sucedidos em outros países, né? Eu sei que o foco aqui é falar de Brasil, mas a ideia é reproduzir modelos que funcionam em outros lugares, né? O pragmatismo, eu acabei nem falando antes, mas o pragmatismo é o que eu defendo aqui, né? Que é você entender os modelos de outros lugares e, obviamente, a gente tem exemplos mais antigos, desde a Alemanha do Otto von Bismarck, que já tinha essa ideia de pegar os pobres alemães, dar uma ajuda social para eles por via transferência de renda, mas mais do que isso, ter emprego, né? Ter essa formação profissional deles e inserir eles no mercado de trabalho. Então a gente tem desde a criação do Estado de Bem-Estar Social lá com o Otto von Bismarck, até mais recentemente aí exemplos como a Coreia do Sul,
do General Park, que também teve esses programas de integração. Então, pegar a população que está ociosa, a população que é pobre, fazer esses projetos para que elas consigam sair dessa condição de pobreza, que, infelizmente, a iniciativa privada não tem o interesse em fazer. Nem a caridade, nem as empresas. Não tem sentido você investir numa pessoa que não vai te dar lucro, essencialmente, né? Por isso que é importante a iniciativa pública atuar nesse âmbito. É isso. Beleza. Pergunta, Cogos. Galera, like na live. Vamos lá, vamos compartilha, chegar aí. Isso aí, compartilha logo, mano. Queria perguntar, já pegando um certo gancho aqui para o Loconte, na última resposta o Loconte defendeu uma série de medidas estatais. Políticas públicas, incentivos, construção de moradias populares, educação, tudo isso custa dinheiro. Então não existe almoço grátis, isso vai sair do bolso de alguém. Então, as formas de arrecadação do Estado são inflação, imposto, emissão de título. Então eu queria perguntar para o Loconte como é que ele desenharia um sistema tributário para financiar todo esse peso do Estado e como ele vê o fato de que em países com tributação progressiva, os milionários, os ricos, simplesmente vão embora do país ou deixam de gerar emprego, né? Então, como é que ele compensaria esse dano causado pelo imposto progressivo? Certo. É um ótimo exemplo mesmo, porque a gente tem esses exemplos na prática, né? Justamente, a reforma tributária vai ser aquilo que vai conseguir financiar esses projetos. É importante que a gente faça isso de forma muito gradual, como foi feito nos principais países que adotaram esse modelo, como é o caso dos nórdicos, né? Em que você tem essa alíquota de imposto de renda progressiva e que ano após ano pode ser aumentada. Isso fez com que hoje eles tenham mais ou menos 40%, quase 50% do PIB só de impostos, né? A gente não precisa chegar nesse patamar, hoje a gente está com 33%, mas é importante a gente aumentar a nossa mínima alíquota de 27,5%, né? Então hoje a pessoa que ganha 10 mil e a pessoa que ganha 100 mil no Brasil paga míseros 27,5% de impostos. Então é importante aumentar essa alíquota. Por exemplo, o próprio Estados Unidos tem uma alíquota de mais de 30%. Então é maior do que a brasileira, mas o ideal seria trabalhar com uma alíquota ali de 35% para pessoas que ganham mais de 50 mil. É claro que esse cálculo vai variar e tal, mas é mais ou menos nessa faixa, né? Então com isso a gente vai ter o orçamento necessário para fazer os projetos sociais. Quanto à fuga de capitais, é isso que é importante. A gente está falando de imposto de renda, imposto de pessoa física. E quando os países desenvolvidos aplicaram esse método, duas coisas ocorreram. Ou o empresário colocava o dinheiro, né, ressarcia o dinheiro como pessoa física e era tributado, ou ele mantinha o dinheiro nas empresas deles, né? Para que eles fossem reinvestidos. Então isso é até uma forma também de estimular o investimento empresarial. O imposto corporativo não pode ser muito grande, mas o imposto sobre pessoa física, esse pode ser sim grande, obviamente com uma escala progressiva e também paliativamente. Não é do dia para a noite mudar de 27,5% para 40%, mas uma questão de anos trabalhar com esse processo. Então isso evita a fuga de capital. Por exemplo, os países Dinamarca, Noruega, até mesmo os Estados Unidos, trabalham com esse modelo de imposto progressivo maior do que a nossa alíquota de 27,5% e não teve fuga de capital. Por quê? Porque é sobre pessoa física, né? Então, a pessoa jurídica, as empresas, essa sim tem que ter um imposto de no máximo ali uns 17%, imposto corporativo, além de, obviamente, alguns incentivos, subsídios muito bem localizados para poder fomentar as empresas, né? Então, a taxação não é... Eu não estou propondo taxação sobre grandes fortunas, porque essa sim se mostrou negativa em vários sentidos de fuga de capital, mas sim essa taxação progressiva sobre a renda, né? Sobre a renda que a pessoa gera. É isso.